Olá, queridos, tudo bem? A paz do Senhor a todos. É muito bom mais uma vez poder estar aqui para compartilharmos e partilharmos da palavra de Deus. Palavra da vida, palavra da salvação, palavra que traz luz, esperança e que faz com que nós sejamos transformados. E eu quero compartilhar um texto que eu tenho meditado nesse tempo. Nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento. É importante que nós possamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E aí o texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, ele está no livro de Josué, um texto muito conhecido, um texto que você já conhece, já leu várias vezes, já ouviu várias pregações sobre esse texto, mas talvez seja o momento de te lembrar algumas questões, assim como Deus tem me lembrado através desse texto. Vamos ler juntos? O texto aqui de Josué, a partir do primeiro versículo, diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E aí é interessante que Deus vai falar exatamente com Josué, dando a notícia que Moisés acaba de morrer, dando uma péssima notícia para esse liderado, porque Moisés era o seu líder, Moisés era a pessoa que estava conduzindo o povo à terra prometida. E aí Deus fala com Josué acerca da morte de Moisés, mas fala também o seguinte: olha, você é o escolhido para agora pegar esse povo, atravessar o Rio Jordão e chegar até a terra prometida. Vamos continuar lendo? O versículo 4 ele vai dizer assim, olha: Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Versículo 5 diz assim: Nenhum se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Interessante que a gente vai perceber aqui nos versículos 4 e no versículo 5 que por onde Josué e o povo de Deus passar, o que Deus está prometendo a Josué é que ele jamais desamparará, jamais deixará, jamais permitirá que mal nenhum chegasse à tenda de Josué. Afinal de contas, Josué acaba de ser aqui escolhido por Deus para ser o próximo líder dessa missão. E é interessante observar esse texto e perceber que antes de Deus falar para Josué, seja forte e corajoso, tenha bom ânimo, antes de falar isso, ele fala exatamente daquilo que traz fé a Josué. Olha, você vai fazer isso, Essa missão é você quem vai cumprir, mas eu estarei com você. Essa missão você quem vai cumprir, mas eu não permitirei que ninguém possa tirar a sua vida. Não permitirei que ninguém venha a fazer mal a você. E aí, logo no versículo 6, ele vai dizer: Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. E aí, a partir do versículo 7 vai dizer o seguinte, ele diz assim: Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Tão somente seja forte e corajoso, como diz outras traduções. E aí, olhando para esse texto, eu entendo que a fé precede a coragem. A fé precede o esforço. Então, Deus vai lembrar a ele que ele jamais ficaria sozinho. Deus vai lembrar a ele que ele estaria todos os dias com Josué e com o povo. E aí eu olho para a expressão seja corajoso. Ser corajoso é diferente de ser medroso. Coragem é um antônimo de medo. E aí eu quero te encorajar a não ter medo. O medo, ele pode te travar, o medo ele pode parar você. E muitas vezes, queridos, Deus precisa que nós sejamos corajosos. Não que venhamos a perder aquele medo que nos ajuda a não tomarmos decisões, às vezes, erradas. Precisamos ter um pouco do medo, aquele medo que nos protege,
o medo que faz com que a gente não pule de um abismo, o medo que faz com que a gente entenda a relação de segurança, né, e não se arrisque demais. Então, o que Deus está chamando a Josué é para que ele não tenha medo. Por que Deus fala isso para Josué? Porque Deus conhece a humanidade de Josué, Deus conhece a minha, conhece a tua humanidade. Ele sabe que em tantos momentos da nossa vida nós temos medo. Nós entendemos que Deus sabe exatamente o que pensamos, o que sentimos, Ele conhece os nossos corações. Então não adianta você dizer que não tem medo, porque Deus sabe. Agora, esse medo não pode te travar e não pode fazer com que você pare a sua missão. Então que você possa, através dessa palavra, fazer com que o teu medo te impulsione, na verdade, a tomar boas e certas decisões. E principalmente, que você tenha coragem, mas que antes disso tudo, você tenha fé, porque é a fé que traz o esforço e a coragem à tona daquele que precisa fazer a missão de Deus. Então eu quero convidar você também a cantarmos juntos uma canção que eu gosto muito e que tem feito muita diferença nesse tempo, né, na minha vida. Enquanto estou aqui em casa, eu estou cantando, estou adorando a Deus, e essa música é uma música que com certeza, né, muitos de vocês conhecem, e eu acho que tem muito a ver com essa questão de termos ou não termos medo, porque se confiarmos primeiramente no Senhor Jesus, esse medo será dissipado e nós possamos viver a coragem e o esforço necessário para continuar a missão que Ele nos propôs a fazer. Então é assim essa canção. Não há trevas que Ele não possa dissipar, nem tempestade que Ele não possa acalmar, nem barreiras que possam conter teu amor. Não há nada que possa essa luz apagar, outra verdade que liberta jamais haverá. Ele é tudo que falta em você. Ele é Jesus. Que através do relacionamento com Jesus nós possamos vencer os nossos medos e cada dia mais tenhamos coragem, bom ânimo e, sobretudo, possamos nos esforçar para continuar a missão de Deus. Deus abençoe, fica na paz.